O texto base de hoje é Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 11. A missão dos 70 discípulos. Então, aqui Jesus ele escolhe 70 discípulos e envia de dois em dois para que eles venham anunciar o reino de Deus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiro ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Amém? Então, nós vemos aqui a missão dos 70 discípulos. Jesus, ele escolhe 70 discípulos para enviar para que eles anunciem o reino de Deus. Então, nós vemos aqui no início do texto que ele escolheu os 70 e ele enviou de dois em dois para que eles fossem. E Jesus deu autoridade sobre eles para que eles curassem enfermo, para que eles expulsassem demônios. Então eles foram com autoridade em nome de Jesus para curar aquelas pessoas naquelas casas que eles vão estar hospedados. Então nós vemos que Jesus ele envia sempre de dois em dois. Por que de dois em dois? Porque muitas vezes, se um fraquejar, o outro vai estar mais forte, um vai estar amparando. Nós aprendemos com Jesus que sempre é bom a gente sair em missão de dois em dois, nunca sozinho, para que um venha estar orando pelo outro, estando junto com o outro em oração. Então é sempre bom estar dois em dois. Então a primeira lição que nós aprendemos com Jesus aqui é que é bom a gente sempre não caminhar só, a gente sempre caminhar com alguém. Quando a gente caminha sozinho, a gente tende a fraquejar. E quando a gente está acompanhado com alguém, se a gente está desanimando, a outra pessoa vem a nos fortalecer. Então eu preciso sempre caminhar com alguém. Então nós vemos aqui o próprio Jesus, ele não mandou cada homem sozinho, ele mandou de dois em dois, para que um venha fortalecer o outro. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então sempre é bom a gente aprende lição com o Senhor Jesus, é que a gente precisa caminhar junto com alguém, não é bom que a gente esteja só. Continuando no texto, nós vemos que Jesus envia esses homens como obreiros, para que eles levem, para que eles anunciem o reino de Deus. E nós vemos aqui que Jesus diz no versículo 2: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Que são poucas pessoas que são dispostas a trabalhar para o reino de Deus. Então Jesus está falando que nós temos que rogar ao Senhor da seara, que é Deus, para que ele envie mais obreiros para fazer nesse trabalho, para anunciar o reino de Deus, porque são muitas pessoas que não conhecem a Deus, são muitas pessoas que estão desgarradas, afastadas de Deus, muitas vezes perdidas no pecado, perdidas na escuridão, que elas não conseguem encontrar o caminho para se aproximar de Deus. Então Deus precisa de obreiros para que vá anunciar o reino de Deus, para que as pessoas se voltem para Deus, porque é desejo do coração de Deus que todos se salvem. E como as pessoas vão poder se salvar
se elas não conhecem a Deus, se elas não conhecem o caminho para chegar até Deus. Então Deus ele precisa usar as nossas vidas para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam e se voltem para Deus. As pessoas não têm como se arrepender, não têm como conhecer Jesus se não tiver ninguém falando sobre o reino de Deus. Então Deus ele quer usar a minha vida, a sua vida, para que outras vidas sejam transformadas. Aqui o próprio Jesus diz que a seara é grande, mas são poucos obreiros. A seara é como se fosse o povo, o mundo, as pessoas. E os obreiros são as pessoas que vão trabalhar na obra. São as pessoas que vão anunciar, falar do amor de Deus, falar do reino de Deus. Então nós vemos aqui no início do texto que Jesus ele separou 70 homens e enviou. Quem vai fazer no final dos tempos, quem vai fazer essa separação do joio e do trigo não somos nós, são os ceifeiros, que Jesus fala, né, os ceifeiros. Mas aqui Jesus está falando a respeito do que ele escolheu esses 70 homens para enviar. E do mesmo jeito que Jesus escolheu esses 70 homens como discípulos e enviou para que eles falassem do reino de Deus, Jesus ele nos escolhe para que a gente vá falar do reino de Deus, para que outras pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para Deus. Muitas vezes as pessoas se encontram no engano, não por vontade própria, porque elas não conhecem a verdade, elas não sabem da verdade. Então Jesus quer usar a minha boca, quer usar a sua boca para que as pessoas venham conhecer a verdade, para que eles possam seguir no caminho de Deus, buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É o desejo de Deus que todos nós se acheguemos a Ele, que todos nós sigamos para o bom caminho que leva à salvação. Mas muitas pessoas estão no engano por falta de conhecimento, por falta de estudo da palavra de Deus. Então, por isso que Deus ele quer usar as nossas vidas para que outras vidas sejam transformadas. A partir do momento que eu fico com a minha boca fechada, as pessoas não vão aprender. Então eu tenho que abrir a minha boca para falar do amor de Deus, para que outras vidas sejam transformadas. Então nós vemos aqui que Jesus prepara aqueles homens. Ele fala que para eles ir, no versículo 3, "E eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos." Eles vão ir como cordeiro, porque eles não sabem o que eles vão encontrar. É como se eu sair para anunciar o evangelho. Eu não sei o que eu vou encontrar. Eu posso encontrar pessoas que não vão aceitar. Muitas pessoas às vezes não aceitam a palavra de Deus. Então Jesus está falando que ele está enviando eles cordeiro no meio de lobos, para eles irem preparados, que a missão nem sempre é fácil. Se eu tenho uma missão, nem sempre vai ser maravilhoso. Ainda pode ser que a gente venha passar por lutas. O próprio Jesus, na missão dele, ele passou por lutas. Ele teve bastante períodos que foi bem difíceis. Ele foi até tentado pelo diabo. E conosco não é diferente. Se a gente for para ver a vida de José. José também, a missão dele, ele passou por grandes lutas até ele chegar a ser governador do Egito. Davi também, até ele ser rei, ele passou por grandes lutas até ele chegar a ser rei. Então conosco não é diferente. A partir do momento que eu me disponho a fazer a vontade de Deus, a cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu posso passar por lutas, eu tenho que estar preparada. Por isso que é a importância da gente vigiar. Jesus fala para a gente vigiar. Vigiar é quando a gente busca estar em oração, falando todos os dias com Deus, para que Ele venha nos fortalecer espiritualmente. Se eu estiver fortalecida espiritualmente, vai ser mais difícil de eu cair, vai ser mais difícil de eu fraquejar. E vai ser mais difícil eu cair na provocação do diabo, porque o diabo vai colocar armadilha para que eu caia, para que eu me desvie do caminho. Então, quando eu estou fortalecida em Deus, é mais difícil. Então, por isso que é importante a gente ter um hábito de oração diária, de leitura da palavra de Deus diária, conversar com Deus, ter intimidade com Deus, para que o nosso espírito esteja forte, para que a gente não venha cair em tentação. Então, aqui o próprio Jesus ele já adverte esses homens que ele está enviando eles como o cordeiro ao meio dos lobos. Porque está falando que eles podem encontrar coisas difíceis pela frente.
Então eles já estão indo preparados. E Jesus diz para eles não levar a bolsa, não levar alforje, não levar alparcas, é para eles ir sem nada. Por que ir sem nada? Eles ir sem alimento, sem nada. É porque é para eles ir totalmente na dependência de Deus. Quando a gente leva bagagem, a gente não está totalmente na dependência de Deus. E Deus, Ele quer que nós estejamos totalmente na dependência dEle. Quando a gente sai só com as mãos, a gente sai na confiança que Deus vai prover tudo. A gente sai na fé que Deus vai prover tudo. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que a gente esteja totalmente na dependência dEle. Que a gente não esteja apegado a coisas. Muitas vezes a pessoa está apegada a familiares, apegada ao trabalho, apegada a qualquer coisa, que às vezes Deus fica lá em último plano na vida da pessoa. E o apego, ele nos afasta da presença de Deus. Então Jesus, ele quer que nós se esvaziemos para que ele venha nos encher com o próprio Espírito dele. Então nós precisamos estar desapegados das coisas. Nós podemos sim amar os nossos familiares, mas não ser apegado ao ponto de colocar Deus em último plano das nossas vidas. Deus, ele tem que ser prioridade. E aqui quando Jesus diz para eles sair só com as mãos, não levar nada, é para que eles estejam totalmente na dependência de Deus, sabendo que Deus que está com ele, que Jesus é o guia deles. Continuando no texto, Jesus fala que não é para eles ficar caminhando de casa em casa, é para eles chegar numa casa e ficar se aquela casa receber eles, é para eles ficar naquela casa até eles voltarem, não é para eles ficarem de uma casa, perambulando de uma casa para outra. O que eu aprendo como lição? Essa daqui nós vemos, por exemplo, é o laço. A partir do momento que eles estão sempre numa casa, conversando, falando do reino de Deus, eles vão criando esse laço, vão criando intimidade com essas pessoas, e essas pessoas tendem a confiar. Quando eu faço uma visita para alguém, só uma única visita, as pessoas ficam meio com receio, elas não têm confiança. A partir do momento que várias vezes eu vou até essa casa, eu vou criando um laço, vou criando intimidade, vou criando uma amizade com essas pessoas. As pessoas tendem a confiar mais naquilo que eu estou falando. Então Jesus ensina que é para eles criar esse laço com aquela família. E naquela família que eles tiverem, é para eles comer tudo que aquela família tiver. É para eles se hospedarem naquela casa e ficar. No início ele diz assim, ó: em qualquer casa onde entrardes, dizeis, a paz seja esta casa. Se ali tiver um filho da paz, ele vai receber essa paz. Mas se ali não tiver um filho da paz, a paz volta para eles. Então, se a pessoa rejeitar, é assim como eu vou visitar se eu for visitar uma família. Se essa família não me receber, o que eu estou levando, a palavra de Deus volta. A bênção que aquela família ia receber, eles não recebem, porque eles rejeitaram a presença de Deus, eles rejeitaram o ensinamento de Deus. Então aqui Jesus diz que a paz volta para os discípulos. Então ele diz que na casa onde eles forem recebidos, é para eles ficar ali, comer, se alimentar de tudo que tiver na mesa, que eles colocarem para se alimentar, é para eles comerem. No versículo 27. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então é para eles fixar naquela casa, é para eles ficar naquela casa, para eles criar laço com aquela família, para eles falar várias vezes as coisas e as pessoas tendem a confiar neles. E nós vemos também no texto que Jesus falou que ele deu autoridade para que as pessoas curem enfermos, expulsem demônios. Então Jesus deu poder para que eles, em nome de Jesus, eles curem enfermos e expulsem demônios. Eles são chamados discípulos de Jesus. E nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós também somos discípulos de Jesus. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Se a gente vai orar por alguém que está enfermo, a gente sempre ora em nome de Jesus. Porque a mesma autoridade que Jesus deu para os 70 discípulos, ele nos dá quando a gente busca viver em obediência a ele. Então nós temos essa mesma autoridade no nome de Jesus. Por isso que quando a gente ora, a gente sempre usa no nome de Jesus. Porque nós não temos poder, quem tem poder é o nome de Jesus. Quando a gente usa o nome de Jesus,
Então, a gente vai orar sabendo que quem vai fazer a obra não somos nós só somos instrumentos. Quem vai fazer a obra é Deus. Jesus falou que tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo fará. Então, quem faz é Deus. Aqui, no caso, os discípulos não eram eles que iam curar, não era eles que iam expulsar demônios, mas eles só iam usar em nome de Jesus. A autoridade é em nome de Jesus. Quem faz o milagre, quem opera o milagre sempre é Deus. Nós só somos instrumentos nas mãos de Deus. Continuando no texto, ele diz que a qualquer cidade que não receber eles, quando eles forem sair, é para eles bater o pé, que eles não é para eles levar nem o pó daquela cidade. Porque aquela cidade rejeitou a palavra de Deus, rejeitou aqueles homens enviados por Deus. Então não é para eles levar nem o pó daquela cidade. É para eles sacudir o pó e sair daquela cidade. Não é para eles ficar naquela cidade, não é para eles insistir. Se eles não foram rejeitados, é para eles sair daquela cidade. No versículo 10, mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se pegou, sacudindo sobre vós, sabei com tudo isso que é chegado o reino de Deus. Então nós vemos aqui então, que não é para eles insistir em ficar. Se eles não forem recebidos, é para eles saírem daquela cidade. Então nós vemos tudo que Deus explicou tudo, Jesus no caso explicou tudo para eles o que eles tinham de fazer. Então eles em obediência eles foram. Então esses discípulos eles foram em obediência a Jesus, eles obedeceram a Jesus em obediência, eles foram como Jesus mandou que eles fossem. Então o que nós aprendemos em lição para as nossas vidas? Que Jesus também nos instrui para que nós vamos em nome dele. Então em obediência a ele nós temos que ir com fé, com desapego, não ir apegado em coisa, com desapego e anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, anunciar os ensinamentos de Jesus, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas, assim como esses homens foram como obreiros para anunciar o reino de Deus. Jesus nos convida que nós venhamos a fazer assim como esses discípulos, anunciar o reino de Deus, de que pessoas sejam transformadas, tenham novas vidas em Jesus Cristo, para que pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus. Porque muitas pessoas não têm hábito de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras. Então, Jesus nos usa como obreiros para que a gente venha anunciar, falar do amor de Deus, para que outras vidas sejam transformadas. Então, eu não li o texto inteiro, né? Eu só li uma parte do texto, onde vai mostrar a volta desses discípulos. Mas nós vemos nos outros evangelhos que esses homens voltaram felizes porque eles curaram muitas pessoas, eles expulsaram demônios, então eles cumpriram sua missão. Então nós vamos ver, na continuação do texto, nós vamos ver a volta desses 70 discípulos. Mas a grande lição que nós aprendemos com esse texto é a obediência. Esses homens foram obedientes a Jesus e foram e cumpriram a missão que foi designada a eles. E eles foram desapegados, porque eles foram sem nada, confiando totalmente em Jesus. Nós também temos que viver em dependência de Jesus, viver em dependência de Deus, confiando totalmente nele. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos que viver em obediência a ele. Viver pela nossa fé, sabendo que ele está conosco todos os dias. Se puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoe o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toque no mais íntimo do coração e abra seu entendimento para que eles possam entender a tua palavra. Que o Senhor venha esclarecer tudo o que eles precisam, que o Senhor venha iluminar os seus caminhos e que eles possam ser abençoados em nome de Jesus, que eles possam ser curados, ser libertos em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu autoridade para esses 70 homens, o Senhor também nos deu autoridade. Então, em nome de Jesus, que você seja curada. Em nome de Jesus, que a sua vida seja transformada. Em nome de Jesus, que você seja liberto de tudo aquilo que você precisa ser liberto. Que o Senhor Jesus toque no seu coração, ilumine a sua vida, direcione você para o propósito que Ele tem para a sua vida, que você possa ser transformada. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.